Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está, do horário, como é que vocês estão. Vídeo pro Futejotas, vídeo pro meu Instagram, então YouTube, no Instagram temos conteúdo falando hoje sobre Copa do Brasil. Aconteceu na última quarta-feira, o primeiro jogo da final entre Corinthians e Flamengo, empate de 0-0. Então acabei errando o palpite, né, pra galera que viu o meu vídeo. Eu achava que seria uma vitória magra do Corinthians por placar de 1-0, mas um resultado de 0-0 que deixa ainda mais a decisão em aberto para o jogo de volta lá no Maracanã na próxima quarta-feira. Um resultado que dá para eu coloco como justo, apesar do Flamengo ter conseguido algumas chances claras de gol, principalmente no segundo tempo. Então, vamos falar um pouquinho, tentar fazer um resumo aqui nessa análise pós-jogo. Primeiro, não teve mudanças nas escalações, a gente tinha umas de repente tinha uma dúvida dos dois lados se o Rodinei seria mantido no time titular, se o Adson iria continuar, ou se entraria o Mosquito, se de repente estaria o Ramiro, e veio a escalação que todo mundo está acostumado, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, sem mudanças. E aí você teve um primeiro tempo começando com o Mengão bem melhor. Chegando melhor, conseguindo criar jogadas, controlando o jogo, tinha velocidade assim, impressiona ver como que o Flamengo com a bola nos pés joga bem. Eles conseguem se movimentar muito. Você vê Everton Ribeiro, Arrascaeta, Thiago Maia, o João Gomes, o Gabigol também que volta hoje, não fica mais tão como centralmente, que hoje é o lugar do Pedro. Joga mais como meio atacante, ajudando na criação de jogadas. Deram muito trabalho para a defesa do Corinthians. E teve um outro problema, né? O VP não conseguiu fazer o time sair durante parte do jogo com a bola nos pés. Tinha que pegar e tentou fazer isso no começo do jogo. Errou alguns lances que teve que pegar e estourar em tiro de meta, com o Cássio tentando achar o Yuri Alberto para dar aquela casquinha, né? Fazer o pivô para o Renato Augusto, ou de repente para o Roger Guedes, para tentar alguma coisa. O Corinthians tomou um certo sufoco, vamos dizer assim, no começo do jogo, que não traduziu em lances de perigo, assim, não lembro de nenhuma defesa importante do Cássio nesse ponto. A hora que o Corinthians conseguiu encaixar a marcação e conseguiu, além de começar a dar alguns botes, começou a roubar algumas bolas e teve o Renato Augusto começando a achar os seus espaços dentro de campo, e com isso também viu o Adson saindo, começando a entrar na partida, né? Ele conseguindo fazer aquele corte que ele vem para o meio e trabalhar com o Yuri Alberto, o Corinthians conseguiu melhorar, entrou no jogo, equilibrou, e a gente teve um primeiro tempo que terminou de uma forma um 0-0 justo, porque as duas equipes tiveram duas boas chances. Né? Teve um lançamento para o Pedro, que ele acabou saindo cara a cara com o Cássio e acabou chutando para fora. E o lance do Yuri Alberto, que sai em velocidade num contra-ataque e ele pega e ele corta se eu não me engano, acho que foi ali naquele lance, acho que era o Léo Pereira, ele corta o zagueiro do Flamengo, só que o Thiago Maia vem na recuperação, vem muito rápido e consegue impedir que o Yuri Alberto consiga finalizar. Assim, tava cara a cara com o Santos, era uma grande chance que ele conseguisse abrir o placar. Segundo tempo, o Corinthians acabou tendo problemas, passou uns 10 minutos tomando sufoco, e aí você teve o Flamengo melhor, teve assim 3 chances, o Cássio trabalhando, veio uma blitz, no segundo tempo ainda teve até uma bola na trave, um chute bem colocado do Davi Luiz, que foi na trave, depois o Cássio trabalhou no chute, numa finalização do Gabigol, fazendo uma grande defesa. O Flamengo teve mais chances claras no segundo tempo, então daria para de repente falar que o Flamengo foi superior e talvez por conta disso merecesse a vitória, mas o Corinthians também na segunda etapa conseguiu criar algumas chances mais uma vez com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, para mim, aí daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho da parte individual, principalmente do lado do Corinthians, né? E teve um lance que tá repercutindo muito, que o Léo Pereira teria feito um pênalti, aí teria mudado muito a situação do jogo. Na Globo, o pessoal tá falando, na transmissão da Globo, pelo que eu vi posteriormente, o pessoal falando que não foi penalidade, e na transmissão da Sport TV, que foi que eu acompanhei, aí falaram que tinha sido pênalti, porque não foi, ele que disse que o Léo Pereira ele abre um pouco o braço, então teria sido assim, tá utilizando de um recurso para impedir a jogada. Mas acho que na prática se acabou. Era um pênalti que poderia fazer uma diferença, poderia ter sido 1-0 a favor do Corinthians, mas a partida termina empatada com direito até um apagão no final do jogo, né? Acabou tendo problemas hoje na iluminação da Neoquímica Arena. No começo do jogo já não estavam todos os holofotes ligados, depois teve um apagão, depois uns 40 minutos, mas acabou voltando. Então acho que
a final, principalmente para quem não torce nem pro Corinthians nem pro Flamengo, acho que foi boa de assistir, foi um entretenimento interessante. A decisão fica aberta pro jogo de volta, a gente tem o Flamengo não vai ter o João Gomes, que tomou o terceiro cartão amarelo, deve ser o Vidal deve ser a opção para poder começar no meio de campo, então o Dorival vai perder um pouco da marcação, mas vai ter uma criação de jogadas, então no Maracanã as coisas podem mudar. Falando um pouquinho só de individualidade, quero, assim, antes de começar de individual, acho que eu quero fazer um elogio, acho, para algo que eu vi pro lado do Flamengo. O Dorival teve uma ideia tática muito boa. Ele colocou, o Pedro tem 1,85m, ele colocou, e o Fagner tem 1,68m. Então, quando o Flamengo tinha alguns lances de velocidade, ou tinha que pegar e esticar a bola, ele colocava o Pedro para jogar nas costas do Fagner. E no começo do jogo, o Fagner, o lateral direito do Corinthians, sofreu, porque na altura, não tinha como, né? Não dava para disputar de igual para igual. Mas quando veio no chão e quando o Fagner conseguiu entrar no jogo, conseguiu entrar e segurar um pouco mais. Então, acho que do Flamengo, além desse destaque, eu falo, merece elogios a atuação do Thiago. A zaga foi bem segura, tanto o Léo Pereira quanto o Davi Luiz. E aí teve a questão. O Gabigol se movimentando bem. A Arrascaeta e o Everton Ribeiro não jogaram mal, mas sofreram com a marcação do Corinthians. Eu acho que méritos hoje pro setor do Corinthians, conseguiu anular as principais peças do meio de campo que fazem a diferença pro Flamengo. Mas o meu elogio pro Thiago Maia, né? Acho que fez uma grande partida. Se não é a atuação dele, o Corinthians poderia ter conseguido também a vitória em outros lances. Falando individualmente do Corinthians, pegando uma análise mais, já que o foco, como eu falo, pessoal, é mais o futebol paulista, né, nas minhas análises, e hoje, principalmente, é do Corinthians. Gostei da atuação. Cássio, mais uma vez, muito seguro. Acho que o Fagner teve uma partida, mas errou muito. Não coloco elogios pro Fagner, porque acho que errou muito alguns passes. Então, acho que vou citar, acho que começar falando dos negativos. Já falei do Cássio, mas acho que eu vou pegar do negativo que vai ser mais fácil. Para mim, hoje quem deixou a desejar foi o Roger Guedes. Ele vem jogando bem, vem aqui, mas chiou, reclama que todo jogo ele é substituído. Mas, cara, ele cansou de errar passes, ele cansou de quebrar jogadas, ele deu contra-ataques. Foi substituindo com méritos. E teve o azar que o Matheus Vital entrou no momento que ajudou o Corinthians a crescer na partida. Tanto ele quanto o Juliano. E o Juliano entrou no lugar do Renato Augusto, aí nesse caso foi porque o Renato Augusto já estava cansado. Então acho que o Roger Guedes jogou mal. Não gostei da entrada do Gustavo Mosquito também, que entrou no lugar do Adson, também acho que não convenceu. Mas eu não vejo tantos destaques negativos pelo lado do Corinthians. Mas lado positivo, acho que além do caso que eu citei, Fábio Santos teve uma atuação muito boa na parte de design, né, defensivamente. Ofensivamente ele não conseguiu produzir, mas merece destaque pelo que fez na defesa ao lado do Gil. O Renato Augusto também foi o que mudou a partida, mas para mim acho que o destaque do jogo, inclusive, foi o Yuri Alberto. Acho que eu coloco porque ele foi o cara que deu mais trabalho para a defesa do Flamengo, teve algumas chances de centroavante. Não à toa que eu bato na tecla que falam, ele era o centroavante que o Corinthians buscava há anos, desde 2019, e é um cara que decide jogo sozinho. Você tem o Cássio e o Guedes hoje muito apagado. Então isso muda muito o que acontece na partida. Vi muito torcedor criticando a mudança, né? Falando, por que tirou o Guedes? Pô, o cara aqui pode decidir uma bola. Mas técnico estrangeiro, galera, eles não gostam de pensar, eles não pensam no nome, não pensam nessa questão. Falam, meu, não tá entregando, eu vou colocar um outro cara. Não, o Roger Guedes pode decidir uma bola? Pode. O Juliano entrou e podia ter decidido, ele teve uma finalização perigosa que acabou sendo bloqueada pela defesa do Flamengo. O Renato Augusto quase decidiu também uma bola. Então tem toda essa questão, galera. Então acho que entendo a crítica, mas o Vitor Pereira, para mim, mexeu muito bem hoje no time. Mexeu no tempo certo, tirou o Guedes, que não tá jogando bem, tirou o Renato Augusto, que tava cansado. Depois fez outras mudanças. Final segue em aberto, então o Flamengo é favorito no Rio de Janeiro. Já seria favorito, até se tivesse perdido só por 1-0, eu manteria essa minha opinião. Com o 0-0, acho que segue ainda, tem um elenco melhor, tem jogadores que estão em altíssimo nível, mas acho que, principalmente comparando o que foi o jogo da Copa Libertadores, né, quando o Corinthians acabou o primeiro jogo da Copa Libertadores na Neoquímica Arena, depois o jogo no Rio, e agora esse jogo aqui no jogo de ida da Copa do Brasil, mostra que o Corinthians é competitivo. Você não consegue pegar esse Flamengo e jogar de igual para igual. Não dá para você querer criar, falar, eu vou atacar a todo momento, até porque nos momentos que o Corinthians atacou e perdeu a bola, foi onde teve mais dor de cabeça, que é o contra-ataque
a velocidade que o ataque do Flamengo tem. Então, se você for para cima de qualquer jeito, a chance de você ficar exposto e tomar um gol de bobeira, de contra-ataque, é grande. Eu acho que hoje também, assim, eu continuo colocando como favorito o Flamengo favorito, mas hoje, depois da partida de ida, o Corinthians tem chances realmente de chegar no Rio de Janeiro e fazer um bom jogo, levar para as penalidades ou até ganhar no Maracanã. Não tem nada decidido. O Flamengo tem um favoritismo, mas o Corinthians tem totais condições também de garantir o título da Copa do Brasil. A única certeza é que na próxima quarta-feira, dia 19, vamos ter um tetracampeão da Copa do Brasil saindo. Se vai ser o Flamengo ou o Corinthians, aí é só na semana que vem. E claro, também palpites do jogo, né, para a semana que vem, o palpite do jogo de volta e o palpite para o título. Também a gente deixa pro longo da semana, na próxima semana, a gente falando mais perto da final. Beleza, galera? Abraços.